Olá, bom dia, bom dia. Aqui é novamente a pastora Simone Martins e hoje nós vamos começar com uma outra história, uma nova história de mais uma mulher da Bíblia. Hoje nós vamos falar de Raquel. Eu estou falando novamente com vocês porque ontem nós falamos sobre a Rebeca ter despedido o seu filho Jacó, lembram? Porque ele usurpou a bênção que era a princípio para Esaú, e aí então Esaú decidiu que queria matá-lo, né? E ela, a Rebeca, então disse que era melhor que Jacó fosse para a região onde morava o seu irmão Labão, e para que ele encontrasse uma esposa lá. Foi isso que ela falou para o seu marido, para Isaac, né? Mas na verdade ela estava inicialmente querendo mesmo é que ele se retirasse daquele lugar para que o irmão dele não o matasse. Ela estava protegendo Jacó. E na continuação da história, nós não vamos falar aqui sobre Jacó, porque estamos falando das mulheres. E aí nós vamos conhecer então esta mulher também citada na Bíblia com uma história muito linda, vocês vão gostar muito da história dela. E ela se chama Raquel. Eu vou ler com você Gênesis capítulo 29, do versículo 6 até o versículo 13. Vou ler na versão King James. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Então, Jacó quis saber mais. Ele vai bem? E ao que responderam, ele vai bem. E eis justamente a sua filha Raquel, que vem com o rebanho. E Jacó ponderou, mas é ainda pleno dia. É muito cedo para se recolher o rebanho. Por que não dais de beber aos animais e não retornais às pastagens? Ao que eles explicaram, não podemos fazê-lo antes que se reúnam todos os rebanhos de ovelhas e cabras e que se retire a pedra que tampa a boca do poço. Só então daremos de beber aos animais. Conversava ainda com eles quando chegou Raquel com o rebanho do seu pai, pois era pastora. Logo que Jacó viu Raquel, a filha do seu tio Labão, e o rebanho do seu tio Labão, aproximou-se, retirou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho do seu tio. Jacó deu um beijo em Raquel e em seguida, muito emocionado, começou a chorar. Então revelou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. Assim que ouviu isso, Raquel saiu correndo e contou tudo ao seu pai. Ouvindo que se tratava de Jacó, filho de sua irmã, Labão, correu ao seu encontro, apertou-o em seus braços, cobriu-o de beijos e o conduziu para casa. Então Jacó contou toda essa história. Amém. Louvado seja o Senhor pela palavra dele, que sempre traz algo para nós pararmos e refletirmos. Muitas coisas nós podemos tirar desses versículos aqui, não é mesmo? Jacó ali no versículo 6, ele já encontrou com algumas pessoas ali da região e ele está perguntando sobre Labão, sobre como chegar até Labão, e aí eles contam, né, que conhecem Labão, ele está então perguntando se Labão está bem, se estão todos bem, e aí então eles já dizem, olha, ali está vindo a filha dele, a Raquel, que era também pastora, né? A gente percebe no versículo 11, Jacó deu um beijo em Raquel e em seguida, muito emocionado, começou a chorar. Quando Jacó saiu da região dele, ele tinha um destino sim, mas ele não imaginava e não sabia o que ia acontecer com ele, especialmente porque ele estava saindo fugido, né? Estava tentando sobreviver, estava tentando salvar a sua vida. Mas ele não sabia o que ia acontecer com ele. Então, se você se interessar, e eu digo para você, né, se interesse e leia a continuação do texto, essa história de Jacó, porque é uma história muito linda. A gente vê que Deus fala com ele, que Deus traz promessas para a vida dele também,
né? E orienta ele em toda essa caminhada. E aí, então, quando ele chega, né, e se depara com Raquel, ele entende o quê? Que deu êxito, né? Que ele teve êxito naquela caminhada. E aí, esse é, então, o primeiro encontro que ele tem com essa mulher, com Raquel, a filha de Labão, ou seja, Raquel era a prima dele. E ela, quando sabe que ele é parente, ela sai correndo e chama o seu pai. Chama o seu pai, conta para o seu pai a novidade. E aí então Labão vem e fala também o texto, né, que ele corre ao seu encontro, aperta em seus braços, cobre-o de beijos e então conduziu para sua casa. Eu consigo imaginar a cena, né, ele apertando, espremendo Jacó e a curiosidade de Raquel. Até esse momento, Raquel não imaginava que esse homem estava chegando ali para mudar a vida dela, para transformar a história dela, mudar aquela história. E você, durante essa semana, vai acompanhar a mudança da história da vida de Raquel. E é uma história muito linda, eu te convido para você estar ouvindo. O que nós podemos tirar desses versículos hoje como um devocional para a minha vida e para a tua vida? Lembra que ontem eu falei que Deus tinha uma promessa, tinha uma palavra a respeito de Jacó, a respeito de Esaú, quando ele falou com Rebeca, sua mãe? Então ele está agora dirigindo Jacó para que essa promessa se cumpra. Ele está encontrando com essa família e a partir desta família toda, né, da família de Labão, nós sabemos que ele vai posteriormente se casar e dali virão as 12 tribos, né? O Senhor traz a êxito, né? O Senhor, apesar das dificuldades e a caminhada de Jacó não foi fácil. O que a gente pode tirar desses versículos é que Deus traz a êxito, que Deus, quando Ele nos dirige, Ele nos conduz. E eu tenho convicção de que quando esse homem olhou para aquela mulher, para Raquel, mais para frente vocês vão ver que Raquel é uma mulher muito bonita, que é inclusive pastora, né? Ele também é pastor. Ela era a pessoa que o Senhor tinha já de antemão preparado para a continuação dessa história, para a continuação e para que ela fizesse parte, né, desta linhagem, a linhagem das tribos de Israel. Então eu te convido ouça amanhã também e depois para você conhecer melhor sobre Raquel, sobre esse encontro que ela teve, que é um encontro que mudaria a vida dela. Nós já tivemos com certeza muitos encontros que mudaram a nossa vida, mas o melhor encontro e o maior encontro e o encontro definitivo que muda a minha vida e a tua vida é o encontro com o nosso Senhor Jesus. Esse sim é o encontro e quando você encontra com Jesus, você deve fazer a mesma coisa que Raquel fez. Saia correndo e conte para as pessoas quem está ali, quem que acabou de chegar, né? E que eu e você possamos ser assim também, né? Esfuziantes como Labão foi abraçar e apertar, né? Não de uma forma literal, mas no nosso coração, né? Que a gente possa amar e ter essa paixão, essa alegria de encontrar Jesus, da mesma forma que aquele tio teve quando encontrou com aquele jovem, com Jacó. Né? Então, nosso melhor encontro é o encontro com o nosso Senhor Jesus, que está ali esperando, preparado para nos servir. Como Jacó serviu ali Raquel, tirando a pedra do poço, dando de beber ao rebanho, o Senhor é esse que Ele está preparado para que a gente venha, que a gente vá ao encontro dEle e Ele ainda nos serve. Amém? Pense sobre isso. Se você ainda não reconheceu o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, pense sobre isso. Ele está te esperando para te servir naquilo que você precisa. Porque
Ele é o nosso Senhor que nos ama, que cuida de nós e por isso Ele nos serve. Mas não podemos deixar de pensar que Ele, apesar de servir, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua semana. Hoje é uma segunda-feira, né? Então que Deus abençoe a tua semana e traga a êxito tudo aquilo que você colocar diante dele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Bom dia!